A busca pela terapia de casais, ela acontece geralmente quando há um impasse, alguma crise, algum conflito, que aquelas pessoas que se relacionam não estão conseguindo lidar, estão buscando se entender e não estão conseguindo, ou estão pensando que talvez o processo levará aquela relação a chegar ao fim. Outra semelhança com a clínica, tal como nós estamos acostumados nas nossas aulas, que é a clínica dos atendimentos individuais, é que às vezes as pessoas esperam de nós terapeutas que nós vamos apontar direções, caminhos, soluções, e existe também uma demanda de que aquilo que está fazendo sofrer acabe, alguma forma de eliminar aquele conflito, ou pelo menos diminuir o máximo possível. O que a gente sabe em relação à nossa vida psíquica como um todo é que o conflito faz parte, né? Nós nunca apenas amamos. Onde há amor, há também raiva. Onde há idealização, há também decepção. Onde há carinho, há também irritação. Onde há confiança, há também insegurança. Somos ambivalentes. E é muito difícil lidar com a própria ambivalência, com como os nossos desejos são conflituosos, como o nosso desejo nos faz interrogar, mas afinal, o que será que eu quero? Quando são duas pessoas em uma relação, isso se potencializa, isso se acentua. Afinal de contas, não é uma distinção simples, né? O que eu sinto, o que a outra pessoa sente, o que a outra pessoa me faz sentir, o que eu sinto a partir do que a outra pessoa sente, e as interrogações. Será que essa pessoa gosta de mim? Será que eu gosto dela? Será que ela quer estar comigo? Será que eu quero continuar com ela? Então, pensando que a vida psíquica como um todo é conflituosa, os relacionamentos são ainda mais. E aí a gente pensa, por que então alguém se relaciona, né? Se os conflitos são tão fortes. E então a gente chega em outra constatação de uma evidência, que é os relacionamentos também são um campo fértil de experiências prazerosas, também são um campo fértil de sensações boas como segurança, conforto, carinho, confiança. E também são propícios ao crescimento, ao desenvolvimento, ao se relacionar, a pessoa conhece expressões de si mesma que antes ela não reconhecia, ela começa a lidar com a vida de novas formas, olhar para a situação com os novos olhares. Os relacionamentos são um espaço de expressão, né? Especialmente quando há intimidade, quando há uma proximidade em que a pessoa sente que ela pode agir, né, de uma forma íntima e expressiva como nem mesmo sozinha ela consegue. Não é à toa que as pessoas se relacionam. Mas às vezes o se relacionar também pode ser uma fuga da solidão e das angústias que a solidão carrega. Então eu tenho tanto medo de lidar com o que dói em mim, eu tenho tanto medo de lidar com os meus próprios conflitos, com os meus próprios conteúdos dolorosos, que aquela relação é para onde eu escapo e aquela relação acaba se tornando uma dependência, acaba se tornando onde eu deposito muitas expectativas, né? Lidar com o relacionamento é lidar com o que as pessoas esperam uma das outras e também lidar com o que elas esperam do amor, do relacionamento amoroso. E hoje é cada vez mais frequente que as pessoas esperem que o relacionamento amoroso dê sentido, dê uma satisfação que outras áreas da vida não dariam, que outras escolhas na vida não dariam. E isso sobrecarrega o relacionamento
em termos de expectativa. Quando os casais chegam à psicoterapia, a questão da expectativa é ainda mais forte, né? A esperança de que o outro mude, a esperança de que a outra pessoa não faça aquilo que eu considero errado, a esperança de que o relacionamento possa mudar, possa melhorar. Quando a gente lida então com expectativas, com esperanças, um movimento importante é que as pessoas possam ser honestas em relação às suas possibilidades e também em relação aos seus limites. E aí a gente chega a um ponto-chave, tanto da clínica dos atendimentos individuais quanto da clínica dos atendimentos em casais. A terapia não tem o poder de eliminar conflitos, não tem o poder de eliminar sofrimentos. Afinal de contas, os conflitos e os sofrimentos fazem parte das nossas vidas. O que a terapia trabalhará é com como cada pessoa lida com esses conflitos, lida com esses sofrimentos, como que é a posição que as pessoas ocupam diante das dificuldades que elas sofrem. Ao invés de uma posição passiva, queixosa, buscar colocar em questão, investigar, tornar uma interrogação. O que eu tenho a ver com aquilo que está me fazendo sofrer? Como eu posso me posicionar em relação ao que está sendo difícil? Então, se num processo de terapia de atendimentos individuais vai haver essa mudança de posição, de uma posição mais queixosa, passiva, para uma posição ativa e interrogativa, nos casais também. Nós vamos buscar identificar as queixas, buscar identificar os conflitos e então, a partir dessa identificação, promover uma comunicação aberta sobre eles, em que a gente fale menos de como deve ser, como deveria ser, como tem que ser, né? Que são esses ideais que são criados, e mais de como é. E o que podemos fazer com o que é? O que está ao nosso alcance mudar em nós mesmos? É muito comum que a expectativa maior seja de que a outra pessoa mude, de que a outra pessoa admita que está errada, de que a outra pessoa busque corrigir. Mas uma psicoterapia de casal, assim como as psicoterapias como um todo, requer coragem, né? Coragem da gente desengessar os pontos rígidos e fixos. E acaba sendo então esse o nosso papel, de que se há crise no relacionamento, não significa que há algo de errado com o relacionamento. A crise coloca que ali há duas pessoas, as duas pessoas são desejantes, né? Os nossos desejos são conflituosos para cada um de nós, e quando esses desejos estão numa relação, isso vai se tornando um emaranhado, vai se tornando algo bem mais complexo. E o fato de sermos desejantes também abre o campo de que eu posso conviver anos e anos e anos com uma pessoa e eu nunca vou conhecê-la totalmente, ela nunca será totalmente previsível para mim e, acima de tudo, ela não está sob o meu controle. Não sou eu que escolho o que eu sinto, quem dirá o que a outra pessoa sente. Não sou eu que controlo o que eu desejo, quem dirá o que a outra pessoa deseja. Então a gente precisa desmontar um pouco essa ânsia por controle, por previsão, para que as coisas saiam como a gente espera, para que essa questão do inesperado não seja visto como um ponto negativo das relações, mas um ponto que torna as relações, que as pessoas que se relacionam são seres desejantes. Quando a gente é mais honesto em relação aos sentimentos e aos desejos, a gente reconhece na gente essa ambivalência, a gente reconhece na gente os conflitos. E aí a comunicação pode se tornar mais aberta, mais flexível, mais honesta. Que o casal possa pensar: como foi que a gente se tornou casal? O que foi que motivou a escolha por ficar junto? Que desejos estão presentes nessa relação? Nesse tempo que estamos juntos, que pontos se rigidificaram? Que pontos estão amarrados como nós? Né? Eu acredito que eu já cheguei a falar para vocês sobre isso, né? O quanto o nó, ele é ao mesmo tempo aquilo que liga, aquilo que dá força,
que dá sustentação. A gente faz nó quando a gente precisa segurar, a gente faz nó quando a gente precisa ancorar. O nó pode ser uma referência. Ao mesmo tempo, o nó pode ser aquilo que prende, pode ser aquilo que aperta, pode ser aquilo que sufoca, que machuca. E quando a gente fala de relações, a gente está falando de nós. E aí, curiosamente, né, um físico um dia me contou que quando que um nó se esgarça, quando que um nó já não é mais nó, quando que nós deixam de ser nós, quando perdem a flexibilidade. A partir do momento em que perde a flexibilidade do material, o nó não é mais nó. Então, é nisso que a gente pensa, que os casais têm o lado de dar força, dar suporte, ancorar. Pode também ter a questão do prender, do apertar, que faz mal, mas no momento em que a relação realmente se torna difícil de continuar é quando não há mais flexibilidade. E é isso que a psicoterapia com casais será. Um espaço para buscar flexibilizar aquilo que parecia irredutível, né? Buscar repensar e reelaborar aquilo que parecia que não teria como mudar, porque somos desejantes e nisso temos também o que nos move nas nossas relações, que é o desejo. E quando um casal busca terapia de casal, há um desejo ali, não necessariamente de continuar, não necessariamente de romper. O que há é uma questão e cabe à nossa escuta e à nossa posição como terapeutas promover um espaço de elaboração em que possa ser expressa essa questão.